Nós estamos hoje num novo grupo familiar aqui em Anápolis, refletindo, fazendo reflexões bíblicas sobre alguns assuntos. O assunto que foi combinado neste grupo é o seguinte: eu, Deus e a igreja. Eu, Deus e a igreja. E nesse assunto eu gostaria de saber se o grupo tem alguma pergunta a fazer sobre esse assunto. Temos sim. Gostaria de perguntar ao pastor Odaldo como podemos identificar um verdadeiro cristão. Jesus nos ajuda bastante a identificar o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus. Especialmente no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando sobre os cuidados que devemos ter com os falsos profetas. Aí Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que eles aparecem, se apresentam disfarçados de ovelhas, apresentando como ovelhas, mas na verdade por dentro eles são lobos devoradores. E Jesus diz que a gente não pode ficar impressionado com o que eles dizem, e nem com algumas coisas que eles fazem, aparentando serem pessoas totalmente de Deus. Por exemplo, Jesus disse que eles, usando o nome de Jesus, eles profetizam, mas falsas profecias. Não a palavra de Deus, mas a deles mesmos. Que eles realizam, expelem demônios, usando o nome de Deus, mas não são de Deus. E que eles até fazem milagres, prodígios, muitos sinais, milagres e prodígios, mesmo fazendo tudo isso, podem não ser de Deus, porque eles fazem iniquidades. Aí Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Como é que se conhece a pessoa? Pelo que a pessoa é. O que a pessoa é? Pelas atitudes dela, no dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. O que a pessoa é? É uma pessoa da verdade ou ela é uma pessoa mentirosa, hipócrita, falsa? Ela é uma pessoa justa ou injusta? A pessoa de Deus, ela é justa, ela é honesta, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é amável, ela ama, perdoa. Então é pelos frutos que se conhece. É assim que se conhece o cristão segundo Jesus. Ah, mais alguma pergunta? É pecado não congregar? Nós temos que entender, lá na Epístola aos Hebreus, nós encontramos o versículo que diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, quanto mais quando vede que o dia se aproxima. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, o grande dia, as coisas vão ficando complicadas. Nos últimos tempos, Paulo avisou a Timóteo e avisa a todos nós teríamos, como estamos tendo, dias difíceis, porque as pessoas serão cada vez mais difíceis. Pessoas corruptas, pessoas mentirosas, pessoas com aparência de piedade, mas negam o próprio Deus nas suas atitudes, na sua vida. Então, nós precisamos estar congregando, precisamos ter amigos e verdadeiros irmãos na fé, com o mesmo Deus, com a mesma fé, estando no mesmo caminho que é Jesus. É nesse sentido,
Mas eu hoje, por exemplo, não tenho necessariamente uma igreja, instituição religiosa. E hoje eu tento, cada vez eu sou menos religioso para ser mais discípulo de Jesus. Porque o foco para mim é Jesus. Então, quem quer isso, e vocês querem, vocês me convidaram, vocês querem que a gente estude a palavra de Deus juntos, como irmãos, como amigos. Aqui nós estamos congregando, mas nós não somos, como esse grupo, pequeno grupo, uma instituição religiosa. Nós não estamos registrados em cartório. Não tem necessariamente que ser assim. Deixar de congregar, deixar de ter comunhão com irmãos na fé, isso não deve. Mas não é necessariamente entre quatro paredes, num templo, etc, etc. Não é só lá que se congrega. E às vezes está lá e nem se congrega muito bem. Precisamos estar em comunhão com os verdadeiros irmãos na fé. Todos nós precisamos. A vida de qualquer ser humano, especialmente do cristão, não é para ser vivida sozinho. Levai as cargas uns dos outros, orai intercedendo uns pelos outros, vamos aconselhar uns aos outros. Tudo se fala sobre uns com os outros. Isso é necessário. Pastor, dizem que toda religião é boa, que todo mundo tem que ter uma religião. O que o senhor acha sobre isso? Nesse sentido, então, eu estaria perdido. Porque eu já acabei de dizer, eu hoje não tenho uma religião. Eu quero ter Deus. O problema da religião, aliás, eu estou me preparando para gravar a seguinte mensagem. Igreja, religião ou seita? A verdadeira igreja somos todos os que somos discípulos de Cristo. Todos os que creem em Jesus. O corpo de Cristo. O verdadeiro povo de Deus. Essa é a igreja. Agora, quando a igreja vira religião, a religião, como a própria palavra, se nós formos pensar no sentido etimológico da palavra, religião, religare. Então, a ideia de que a igreja, a religião, é que liga a pessoa, o ser humano, a Deus. Religa. A pessoa estava afastada de Deus, distante de Deus, desligada de Deus, então a igreja é que vai ligá-lo a Deus. Só que isso é simplesmente perigoso e não é verdade. Quem liga a pessoa a Deus é Cristo. Como diz Paulo também a Timóteo, nós temos não só o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens. E esse único mediador é Jesus, que se fez homem, o Deus que se fez homem. Então, o papel da verdadeira igreja é levar cada pessoa que a gente evangeliza, que a gente quer realmente ajudar, leva a Cristo. Prega a Cristo. O ensino, a doutrina é a doutrina de Cristo, chamada doutrina dos apóstolos, a boa doutrina, o bom ensinamento é o verdadeiro evangelho. Eu não tenho que ensinar a doutrina da igreja, sistema da igreja, governo da igreja, mandamentos da igreja. A minha igreja é muito rigorosa, é cheia de mandamentos. Não me interessa o mandamento da igreja, eu quero o mandamento de Deus. Aliás, Jesus fala muito bem sobre isso. Em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, tem uma história que foi contada de uns fariseus lá que foram criticar os discípulos de Jesus. Eles não tinham muito coragem de dirigir diretamente a Jesus, dirigiam os seus discípulos, criticando por quê? Porque eles não lavavam as mãos antes de comer. Jesus nunca foi anti-higiênico. Mas esse não é um mandamento de Deus essencial. Às vezes minha mão está até limpa.
Não é limpar as mãos, já aí Jesus chama de hipócritas, que eles cuidavam muito da aparência, do exterior, mas que tinha que cuidar do coração. Então Jesus vai falando, e depois diz o seguinte: vocês seguem a tradição dos homens, a tradição dos anciãos, mas vocês negligenciam, não seguem, não obedecem os mandamentos de Deus. Isso é terrível. Mas isso eles faziam, e há muita gente fazendo isso. Muito apegado à tradição da igreja, dos homens, da família, não sei o quê, e nem sempre coincide com o mandamento de Deus. O que nós estamos seguindo é o mandamento de Deus ou a tradição dos homens? É bom refletir sobre isso. Então, eu estou totalmente salvo. Meu nome tem que estar escrito, não é no rol de membros da igreja. Meu nome está escrito no livro da vida. Isso é que é mais importante. E esse é que está salvo. Está escrito no livro da vida. Pastor, mas apesar dessa explicação que o senhor deu agora, estar na igreja é garantia de salvação numa igreja? De jeito nenhum. Nunca foi. Nem será. Nós temos que descobrir a igreja na igreja, instituição religiosa. A palavra de Deus diz o quê? A igreja é comparada, a verdadeira igreja é comparada com o trigo. A igreja é formada de trigo. Mas existe o que no meio do trigo? Joio. Joio. E o que é o joio? É a semente semeada pelo Satanás. Não é a boa semente. Não é o evangelho. E hoje as coisas estão ficando tão complicadas que quase que a gente pode dizer que na maioria das igrejas não é joio no meio do trigo, é algum trigo no meio do joio. Tem joio demais. O que tem de gente falsa, hipócrita, mentirosa, orgulhosa, presunçosa, vaidosa, etc, etc. Então isso é terrível, isso é joio. Joio. Falsos crentes, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e nós estamos no meio de falsos. Nós temos que ser sinceros, honestos, de Deus, da verdade, no caminho que é Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu posso estar bem com Deus e não estar muito bem com a instituição religiosa? Sim. O apóstolo Paulo, é muito interessante nisso. Teve uma época que Paulo estava muito bem com a instituição religiosa, que ele achava que era a verdadeira igreja. E ele disse: eu sou um judeu. Na questão religiosa, eu sou de um grupo que virou uma seita. A seita mais rigorosa, que era os fariseus. E ele diz que ele era destacadamente religioso e fariseu, como judeu. Aí ele deu para perseguir a verdadeira igreja. Muito religioso, fanático, virou numa seita religiosa, perseguindo a verdadeira igreja, que é muito comum. E Jesus precisou ter um encontro com ele, derrubá-lo literalmente do cavalo. Ele precisou cair do cavalo, ficar cego, literalmente, para poder enxergar o que ele estava fazendo. Jesus chega, encontra com ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O cara que achava que estava sendo o máximo, estava um perseguidor. Um excelente religioso, um fanático perseguidor da igreja e, consequentemente, de Jesus. Então, às vezes, você está bem com a igreja, mas está muito mal com Deus. Então, às vezes, você está bem com Deus e não vai bem com a igreja. Certo?